Salve pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui. Muita gente já utiliza esse método, mas acho que eu não vi nenhum material reunindo tudo isso aqui no YouTube. Então eu quero mostrar para vocês como achar jogadores que são, a gente chama de new gens, né? Que são jogadores criados pelo sistema do jogo, jovens, para que tu possa comprar ele num valor baixo, né? Em times que estão recém promovendo esses jogadores ao time principal, então normalmente eles estão no valor baixo e tu compra eles barato e depois faz uma revenda enorme que com as cláusulas pode ainda aumentar esse teu ganho. Isso aqui é muito importante quando tu começa nas divisões inferiores. Eu sou um cara que gosta de jogar bastante no Brasil e sempre tento puxar um time da Série D, da Série C e chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esses times têm muitos problemas financeiros, então a gente acaba precisando muito do mercado de transferências, fazer uma boa gestão de jogadores para que as vendas futuras salvem o ano. Aqui eu tô com o exemplo do Rafael Rios, esse jogador aqui do Chelsea Sub-21. Por quê? Porque nesse save onde eu tô no Ipiranga de Erechim, esse cara aqui salvou muito a minha vida. Eu trouxe ele lá do Atlético Cearense. Aqui tem um pouco da biografia dele, os dados da carreira. O Atlético Cearense formou ele em 2024 e me vendeu ele em 2025 por 45 mil. Um tempo depois, eu vendi ele para o Chelsea por 13 milhões de euros. Ele tem algumas cláusulas, né? Eu acho que não aparece aqui, aparece na hora que eu fiz a venda, mas 50% da próxima venda dele também é minha. E para quem joga FM sabe que essas cláusulas, tanto tu pode esperar essa venda do jogador, como comprar a cláusula em algum momento e ter esse dinheiro, um dinheiro um pouco menor, mas te ajuda bastante. E o foco do vídeo de hoje é como achar esses jogadores. Bom, muita gente sabe que existe o esquema lá do Moneyball, que já está totalmente difundido aí pela internet, mas eu particularmente acho que é muita coisa para fazer. Acho que são muitos passos. Às vezes a gente que é casual, só quer jogar um futebol manager. Eu, por exemplo, só quis montar esse meu Ipiranga de Erechim aqui para me divertir, para conseguir ter um tempo ali de diversão mesmo diante do jogo. E eu não teria como fazer o Moneyball de todas as formas para que pudesse encontrar os jogadores que eu preciso. A minha equipe de observação, quando eu entrei no jogo aqui, quando eu entrei no time, ela era muito precária. Condições de treinos eram precárias, condições de camadas jovens também precárias, mas eu fui subindo aqui graças a essas vendas. Obviamente vendi outros jogadores também, não só regens, new gens, como a gente gosta de chamar, mas esses jogadores ajudaram muito. Então vamos ao objetivo do vídeo. Aqui, nos jogadores abrangidos, o que eu gosto de fazer? O Moneyball te diz para buscar ali uma série de jogadores e aplicar alguns filtros onde tu vai exportar isso para uma planilha, né? Tu vai ter isso numa planilha externa do teu jogo. Eu tentei adaptar isso para alguns filtros que fossem simples de eu achar dentro do Futebol Manager. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma classificação de pelo menos 7 para jogadores que estão acima desse nível ou próximo desse nível. Pelo menos 11 presenças. Aqui tá 11 porque eu tô em fevereiro, então os jogadores atuaram em poucas partidas. Mas a gente pode colocar aqui, com o passar do tempo, 11 jogos vai acabar ficando algo que não faz tanto sentido porque são jogadores que atuaram em poucas partidas. Então tu vai aumentando esse filtro aqui, eu não vou deixar ele fixo. Nesse caso aqui eu tô colocando brasileiro, porque jogadores que são menores de idade e estão em outros países, eles acabam só podendo se apresentar no time do Brasil ou de outro país depois que eles completam 18 anos. Então, pra mim, nesse momento aqui não faz sentido porque eu tô precisando de jogadores para repor a minha categoria de base. Então eu coloquei brasileiro, mas isso aqui não precisa ser brasileiro. Se tu tiver um orçamento de observação que percorra o mundo todo, tu consegue vir aqui e achar jogadores no mundo todo. E aqui o importante, colocar até os 18 anos, porque é uma idade que tu consegue ainda trazer o jogador para a tua categoria de base. Perfeito, aqui eu tô com o mundo todo, como eu falei para vocês. Busco aqui classificação média e busco jogadores que tenham um número de jogos interessante. Por exemplo, esse Diogo aqui é um cara que tem 10 jogos, ele joga em todas as posições de defesa, ele tem 2 gols e ele tem uma classificação de 7. A chance desse cara aqui ser um bom jogador ela é muito grande. E esse Diogo, ele tá no Lusiânia. Provavelmente os meus olheiros não chegariam nele de forma natural. Ele é um cara que foi do Brasilis pro Lusiânia, então dificilmente os meus olheiros encontrariam eles. Eu vou lá e observo o jogador. Aí sim a minha equipe, lá tu tem que ter o scout que tenha boas funções de prospecção de talentos,
vai dar uma olhada nesse jogador. A gente já sabe que ele tem uma agressividade interessante, um primeiro toque interessante, provavelmente a liderança e a determinação deles também vão vir com coisas interessantes. Então é um jogador para observar. É certeza que esse cara aqui é um bom jogador ou vai ser um bom jogador no futuro? Não. Às vezes, numa busca aqui de 10 jogadores, a gente vai achar um ou dois. Mas é um ou dois que ali na frente vão ser vendidos por milhões. Então isso aqui pode salvar muito um orçamento. Depois eu vou mostrar aqui um pouco das vendas que eu fiz. Mas eu só quero mostrar para vocês a importância de buscar pela classificação média. Aqui, por exemplo, se a gente buscar a melhor classificação média, é desse Cané, que é um jogador que jogou apenas 7 jogos. Dependendo de onde ele estiver, pode fazer sentido a gente buscar ele. Ele é um senegalês e a gente já sabe que ele tem uma finta absurda. Então é um cara que provavelmente é um centroavante driblador ali. Ele só se apresentaria no meu time quando completasse 18 anos, mas nada impede que eu observe ele, né? Então, mais um jogador pra gente observar. E aí aqui a gente pode buscar também só pela nacionalidade brasileira, para saber os jogadores em território nacional, que é um pouco mais fácil. E aqui a gente vai ter vários jogadores que nesse começo de temporada estão se destacando, como por exemplo o Renato. E o Renato já é uma opção importante para mostrar para vocês como nem sempre dá certo. Ele é um cara que tem uma nota de 7,42, eu botei meus scouts em cima dele e ele me apresentou uma capacidade potencial de apenas 3. Então é um cara que provavelmente eu não vou trazer para o meu time, ainda que ele possa ter bons números. Ele está se destacando lá no Uruçu, mas eu não vou buscar ele nesse momento. Esse Leonardo Couto aqui é o melhorzinho dos que eu encontrei até agora, mas também é um cara que eu não vou trazer. Eu trouxe um jogador aqui que estava sendo disputado pelo Corinthians, pelo Internacional, e a gente foi lá buscar ele, porque a gente ofereceu um contratinho um pouco melhor. Deixa eu localizar ele aqui para mostrar para vocês. Ele é um jogador um pouco mais velho. Ele é o Augusto Fernandes. O Augusto Fernandes, ele é um jogador que eu busquei nessa maneira. Ele estava no Atlético Cearense e eu consegui trazer ele livre. Um jogador livre que certamente vai me render dinheiro. Então o Augusto Fernandes é um jogador que hoje vale já na casa de 1 milhão, se eu quiser vender ele. Ele tem uma determinação de 20, ele tem um primeiro toque de 16, então ele é um jogador muito bom que provavelmente no futuro ele vai me trazer uma boa contribuição em termos de dinheiro. Então eu vou conseguir vender ele estava com uma nota 7,03. E assim a gente consegue fazer muita coisa, né? Com esses jogadores que a gente traz de graça para times menores ali, times que estão em divisões inferiores, a gente consegue tanto colocar esses caras para jogar, quanto de outra forma fazer com que eles rendam uma boa grana. Eu aqui nesse save, eu não gosto muito de botar os jovens para jogar, prefiro jogadores um pouco mais consolidados pela disputa que a gente tem aí ao longo dos anos, mas é importante que alguns jogadores conseguiram render pra gente um dinheiro muito bom. O Rodrigo Muniz, eu não preciso falar, foi um achado nosso que estava livre e a gente trouxe, mas o Rafael Rios é aquele jogador do começo do vídeo. É um cara que eu nem coloquei ele pra jogar muito no meu time principal. Se a gente for ver aqui, ele fez apenas 13 jogos com o nosso time principal, até não foi tão bem, mas foi o bastante pra mostrar ele pro Chelsea. E é um cara que veio muito barato. Assim como esse Alessandro Araújo aqui também, é outro jogador que veio para nós do Tupinambás de graça e a gente conseguiu vender pro Albatim. A gente fez uma boa venda nele, conseguiu esse dinheiro aqui de 3 milhões e mais um amistoso e mais uma venda futura. Então o amistoso já nos rendeu aí uma bilheteria interessante e a venda futura vai nos trazer um bom dinheiro. E assim a gente tem com muitos outros jogadores. Se a gente buscar na época de 2027 aqui, a gente também teve alguns jogadores que a gente conseguiu vender por um valor interessante, como o Leilson. O Leilson também é um jogador que não jogou tanto no nosso time principal. Esse jogou um pouco mais, mas pode ver que bateu 12 jogos. A gente vendeu para o Olympique de Marseille, é um cara que veio do Grêmio Prudente de graça, foi vendido por 12 milhões. Então é isso, pessoal, essa é a dica. Sei que muitos de vocês já tinham isso em mente, né, como achar esses jogadores, mas achei interessante montar esse vídeo aqui para um cara que é casual, um cara que joga um futebol manager ali de vez em quando e não tem esse tempo de ficar buscando planilhas e outras coisas. Óbvio que isso é a partir do Moneyball, mas acho que com essas dicas fica um pouco mais fácil de vocês localizarem aí jogadores criados pelo jogo, mas que podem render aí tanto um bom jogador para o seu time titular, como também uma boa grana para o futuro. É isso, um abração.